Seja bem-vindo a mais um Leão por Dia. Meu nome é Igor Paz e hoje eu estou ao lado aqui do meu amigo de décadas, Matheus Patrício. De décadas, a gente tá ficando velho já. Muito velho já. Já tá tendo fio branco. Só Mas um? a gente veio falar de coisa nova, apesar dos fios brancos, aqui nós vamos falar de uma coisa importantíssima que você devia ter no seu site. Se você não tem, vá fazer nesse exato momento, chamado Políticas de Privacidade. Se você não sabe o que é, nós vamos explicar esmiuçadamente o que é. Vamos ter um material complementar aqui embaixo do vídeo também, para você não ficar perdido. Mas o nosso objetivo é simplificar. É simplificar para que você não fique atentando aos termos jurídicos, mas sim ao que você realmente precisa fazer para ficar adequado à legislação, à Lei Geral de Proteção de Dados, ao direito do consumidor e principalmente que você tenha aí a confiança dos seus clientes e dos seus usuários do seu site. Bom, a primeira coisa que nós temos que falar é o que é essa tal de política de privacidade, né? Eu vou passar a bola para você, Matheus. Manda ver. Vamos lá, pessoal. A questão é mais ou menos a seguinte. Em tempos atuais, onde os negócios digitais cresceram absurdamente, a gente não tem nem como mensurar quantos negócios nasceram nessa pandemia da forma digital, é óbvio que a legislação tem que seguir isso junto. E não à toa, a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente fala bastante, que a gente nem fala sobre esse assunto, né, doutor? Entrou em vigor. E aí, ela entrando em vigor, obviamente, todas as empresas que migraram para o digital e nasceram já no digital têm que se adequar a ela. E o principal documento, aquele que trata sobre os dados pessoais de verdade, aquele que é como se fosse realmente um contrato entre o usuário e o negócio, é a política de privacidade, porque ela vai realmente tratar sobre esses dados. É uma política de como que a empresa vai agir com aquilo que você dá de mais precioso para ela no ambiente digital, que além do seu dinheiro, é claro, são os seus dados. Primeiramente, a gente tem que falar que uma política de privacidade, ela vem geralmente junto com os termos de uso. E são aqueles documentos que ninguém praticamente lê. Você geralmente vai lá, entra no site, lê a nossa política de privacidade e nossos termos de uso do site aqui. Mas eu garanto que quem lê esse tipo de documento é só a pessoa que, ela quer ganhar dinheiro com aquele site. Exato. 2, ou é o cara muito chato. Então, é o único jeito de você realmente ler aquela política de privacidade. Mas você tem que realmente entrar nesses documentos e entender ele a fundo. Porque ele vai ser, de novo, a sua principal regulação com aquela plataforma. Não é só para um site, é para um aplicativo, para algum serviço que você vai tratar, seja o que for. Beleza, pessoal? Vamos ficar ciente, então, do que tem que ter numa política de privacidade para ela ser bem estruturada e adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. Principal ponto. Não adianta nada você ter uma política de privacidade de dados, sendo que ela não tem nada a ver com a legislação que está em vigor. Eu preciso deixar claro, né, Matheus? A gente fala disso insistentemente, que os termos de uso e políticas de privacidade, geralmente eles são chatos, mas chato demais de ser lidos. Porque eles são feitos por advogados e geralmente para advogados. Todo advogado tem a dificuldade de escrever e transcrever a ideia que tem na sua cabeça e o que a legislação prega para os termos que estão ali. Só que se você quer resolver algum tipo de problema junto a um site, busque a primeira coisa que você vai buscar é a política de privacidade e os termos de uso. Então, por mais que seja chato, nós temos que fazer coisas chatas para fazer o mundo acontecer e o mundo girar. A legislação já está inovando e obrigando as empresas a terem meios, ferramentas mais facilitadas para que você leia. Recursos visuais, vídeos, áudios, tudo para que você entenda um pouco mais a respeito dessa política. Porque para a empresa, é importante que você saiba, não só que ela faça essa política de privacidade, mas que você saiba o que você está fazendo dentro do seu site, que tipos de informações você está passando para essa empresa. E só para deixar mais uma vez firmado, o Matheus falou aqui muito bem. Além de dinheiro, a segunda coisa mais importante que você pode deixar para alguém dentro de um site, dentro de uma empresa, são as suas informações, são os seus dados. O CEO da Mastercard disse, e eu não esqueço disso, ele disse isso há 4 anos atrás, isso é mais que a realidade. Ele falou assim, os dados são o novo petróleo. A diferença é que o petróleo um dia vai acabar, os dados não. Isso você tem que ter ciência disso, que a sua informação, o seu simples acesso a um site vale muito. Se você não lê a política de privacidade, você muitas vezes está oferecendo e dando gratuitamente uma informação muito relevante que vale muito dinheiro. E depois você vai sim ser cobrado por não ter
tido a atenção quanto a essa política. Mas vamos lá. O que realmente alguém precisa colocar dentro da política de privacidade? Você tem que entender a primeira coisa é você precisa se atentar à legislação que já existe, à lei. Se você vende produtos ou serviços, você tem que se atentar ao direito do consumidor. Ah, mas eu não vendo exatamente, eu distribuo um produto gratuito. Não tem problema. Você precisa colocar e ter ciência que você precisa adequar a sua empresa ao Código de Defesa do Consumidor, que estabelece diversos direitos que o consumidor tem, até pelo simples acesso às informações. Então, acesso às informações o consumidor precisa ter. Exatamente, isso que a gente chama, né, de base jurídica para tratamento de dados. Exato. Essa base jurídica para tratamento de dados pode ser desde o CDC à Lei Geral de Proteção de Dados. Entenderam, pessoal? Então, saiba primeiramente qual que é a lei que tem a ver com aquele assunto, que você tem que realmente colocar ali, e também a finalidade dos dados, né, doutor? Para que você está pegando meus dados? O que você está fazendo com eles? Entendeu? O princípio de tudo é isso. Você vai ter que saber e vai ter que informar para o seu cliente o que você vai fazer com essas informações. Mas falando ainda de bases legais, a gente pode deixar claro o Código de Defesa do Consumidor. Né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que é a lei hoje vigente, que regula as informações, os dados transmitidos e tratados por empresas no Brasil, dados pessoais ou dados de simples acesso que você pode informar para um site, você vai ter a garantia da LGPD. Além disso, nós temos as legislações específicas voltadas, por exemplo, para regulações bancárias. Ou seja, um banco, ele, além de respeitar o Código de Defesa do Consumidor, a LGPD, ele tem que respeitar todos os regulamentos do Banco Central. Além disso, nós temos, por exemplo, nós advogados, ou então médicos, que têm suas legislações próprias. Então, tudo isso deve ser colocado na política de privacidade. Aí você começa a enxergar que não é uma coisa tão simples assim. Né? Não é uma coisa simplesmente que você vai pegar um modelo na internet e vai colocar no seu site, porque vai dar errado, porque não vai estar adequada ao que o seu negócio realmente prega. Mas, acima de tudo, a lei máxima da política de privacidade seria a clareza nas informações. Se você deixa de alguma forma obscuro, o que você vai fazer com aquela informação? Exemplo, se o teu usuário faz um acesso no seu site e ele deixa um rastro no seu site, que nós chamamos de cookie, certo? Uma informação de acesso, que o Google, o Facebook vai ter acesso a essa informação, ele naturalmente, você precisa informar para ele o que você vai fazer e quais plataformas vão acessar ele. Olha que dado básico. Eu não preciso nem informar meu nome, nem meu e-mail, nem minha localização. Mas ainda assim você precisa ter uma política de privacidade. Por quê? Porque tem informações que você não enxerga, que você está captando e o seu usuário também, você está captando e não vê e o seu usuário também não enxerga. Além disso, temos nomes, e-mails, CPF e outros tipos de informação que podem ser até sensíveis que você precisa resguardar. E a clareza que eu digo é uma obrigação legal que você precisa colocar e descrever exatamente. O seu nome vai ser usado para quê? Para preencher um formulário? Para ser divulgado? Para eu te mandar um e-mail marketing? Para eu te vender um produto? Para emitir uma nota? O que eu vou fazer com a sua informação? Se não tiver isso, já está fora da legislação. A clareza, eu acho que é a regra máxima. Existem outras regras previstas na LGPD, nós vamos falar a respeito disso também, né, Matheus? Então, tem alguns dados específicos que a gente tem que deixar na LGPD lá, principalmente envolvendo qual que é a finalidade, que nem o doutor mencionou, mas um deles que eu posso citar com bastante importância mesmo, são o prazo. Quanto tempo que esses dados vão ficar ali na plataforma e quanto tempo que ele vai ser utilizado no tratamento deles, ou seja, eu vou utilizar esses dados, que nem o doutor mencionou, para emitir uma nota. Quanto tempo que eu vou gastar para emitir essa nota? Porque beleza, você coloca lá que esses dados vão ficar para emitir uma nota, ele emitiu a nota, e aí? Para onde que foram parar esses dados? Legalmente falando, né? eu tenho que manter os dados, as informações tributárias e financeiras durante um período especificado. Depois desse período, o que vai ser feito com essas informações? Você vai excluir? Você vai manter no seu banco de dados? Não vai? Né? Exatamente isso que você está dizendo. Vou manter para tal coisa, por exemplo, vou manter para remarketing, que é uma ferramenta muito utilizada no marketing digital, pegar esses dados da pessoa e mandar mais propagandas para ela. O que eu vou fazer com esses dados e por quanto tempo? O tempo é muito importante, sim, da gente colocar. Exatamente. Entendeu? Além disso, é bom deixar claro que tudo que você vai fazer com uma informação, a gente tem que vincular uma base legal. O que é a base legal? Qual é
ao fundamento que eu tenho para usar essa informação. Eu posso simplesmente pegar uma informação sua e deixar no meu banco de dados à toa? Não, se eu não justificar a utilização, eu não posso usá-la. Eu tenho que justificar para o meu usuário, falar assim, usuário, eu estou utilizando por causa disso, eu preciso emitir uma nota. Eu quero fazer marketing. Você me autoriza a fazer marketing com sua informação? Enviar e-mails para você? Se não autorizar, está descumprindo a lei. Está descumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados, certo? A autorização prévia. E a base legal, nós vamos deixar tudo aqui embaixo, e inclusive a gente tem até um e-book escrito a respeito desse assunto que nós podemos disponibilizar para vocês. A base legal é o artigo específico da lei que justifica que você utilize. Vou dar um exemplo. O governo utiliza nossas informações diariamente para nos dar funções públicas que nós utilizamos. Exemplo, não funções públicas, me expressei mal, mas ferramentas que a gente possa acessar os nossos direitos sociais. Melhorei, Boa, né? foi bom. Melhorou, né? Bom, imagina que você faz a sua inscrição lá no SUS e você precisa dessa inscrição do SUS para ter acesso a remédios, para ter acesso a qualquer outro tipo de medicamento ou então acesso a consultas e operações. Vamos dizer que você vai votar também. Vai dizer que eu vou votar, eu vou fazer um título de eleitor, eu preciso dessa informação. Se eu preciso oferecer essa informação, eles têm uma base legal que é a saúde. Eles têm uma obrigação legal de manter essas informações guardadas. O governo também ele precisa ter suas políticas de privacidade internas, porém ele já tem a base legal explícita sobre o que eles vão fazer com a sua informação, ou seja, eles utilizam a sua informação para o fim de oferecer serviços sociais, ou seja, benefícios sociais previstos na Constituição. Então, naturalmente, estão garantidos. Mas você que é uma mera empresa, você que tem uma empresa de tecnologia pequena, grande, média, empresa física e utiliza essas informações para fazer qualquer fim, você não tem uma base legal garantida. Então, você precisa da autorização prévia do usuário para que você tenha e possa utilizar para fins comerciais ou não comerciais essa informação. Então, a gente bateu bastante nessa tecla da autorização, né? Acho que já deu para você entender que o seu cliente precisa autorizar a usar as suas informações. E você vai entender no final desse vídeo por que eu estou falando isso, da importância disso. Porque vai custar dinheiro no seu bolso, fica ligado. Claro. Falando então sobre questões envolvendo LGPD, autorização e por aí vai, outro ponto que tem que estar muito claro na sua política de privacidade é também o contato. Deu algum problema com os dados daquele usuário, deu algum problema, vazou, foi para qualquer lugar, quem que responde sobre isso? É você, é óbvio, a sua empresa, a sua companhia. Então, pessoal, assim que vocês forem fazer qualquer tipo de questão envolvendo uma política de privacidade, coloque ali claramente o contato da pessoa. A pessoa que vai ser a responsável por tratar sobre esses assuntos dentro da sua plataforma, dentro da sua empresa. Seja você ou seja terceirizado. Essa pessoa é o que a LGPD determina como o DPO, o Data Protection Officer. É o cara que vai ser responsável por fazer esse tratamento de dados e vai lidar com todas essas questões jurídicas, vazamentos e por aí vai. A LGPD prevê isso de forma obrigatória, ou seja, tudo que tem que ter lá na política de privacidade vai passar por um DPO, que é o responsável por essa operação de dados dentro da sua plataforma. Não se esqueça de colocar o contato e quem é essa pessoa. Tudo bem? Esse é um assunto que, sim, importante demais. Vocês não têm noção de que isso realmente tem que estar na política de privacidade. E é importante deixar claro, né, que isso não existia. A gente não tinha uma característica específica, uma pessoa específica que iria comunicar com o usuário, certo? A gente tinha no Código de Defesa do Consumidor, não explicitamente, mas uma obrigação legal de ter um saque. Ou seja, se você vende um produto, você precisa ter um portal de comunicação com o consumidor para que ele possa, porventura, vir a solicitar qualquer tipo de informação a você. O DPO, o Data Protection Officer, que nós chamamos na legislação atual de encarregado de dados, é a pessoa capaz e responsável perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados a comunicar com o usuário sobre os direitos e deveres que ele tem sobre os seus dados, sobre os dados que ele deixou nas suas mãos e comunicar também com a Autoridade Nacional de Propriedade, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Essa autoridade ela vai solicitar ao seu DPO, ao seu responsável por dados, todas as informações cabíveis para verificar se a sua empresa está realmente adequada à lei ou não.
A gente está falando de política de privacidade, mas ela está inteiramente ligada a uma política interna de proteção de dados que você tem. Se você não tem organização nenhuma quanto às informações que estão dentro dentro do seu site, dentro da sua base de dados, muito dificilmente vai resolver você ter uma política de privacidade externa, certo? Isso não adianta de nada se você não tem uma política interna de privacidade também, certo? E é bom deixar claro, além do mais, né, que isso não é uma política de privacidade não é um documento público. É um documento tem que ser deve para ser todos, público. Mas tem também o seu interno. E tem um documento interno. E é bom deixar claro que isso não é um mero uso, é necessidade. Precisa haver o conhecimento para vocês, empresários. Se você é empresário, escuta o que eu estou te falando. Os dados são novo petróleo, é ouro. Se você souber utilizar eles, você vai ganhar muito dinheiro no mercado digital. Se você não souber ganhar eles, você vai perder muito dinheiro. Sabe por quê? Porque os seus usuários sabem, vão saber pelas suas políticas de privacidade ou não existentes políticas de privacidade que você não sabe lidar com as informações deles. E eles vão poder solicitar multas sobre você, que podem variar de 2% do faturamento até 50 milhões de reais. E além disso, ainda vão ser indenizados na justiça porque você não tratou com cuidado o ouro que eles deixaram na sua mão. Sabe aquele boom que a gente sempre ouve falar de ação trabalhista, em que tá lá, a pessoa foi lá, fez um contrato de trabalho bem nas coxas mesmo e não conseguiu fazer aquilo ali funcionar? Então, aí chega uma pessoa, e essa pessoa que ele contratou vai lá e entra com uma ação trabalhista e tira bastante dinheiro da empresa. Vocês podem ter certeza que isso vai acontecer em um futuro próximo com relação a dados. A mesma coisa acontece com as ações de dano moral, né? Todo mundo vai dizer, agora tudo é dano moral, tudo é dano moral. Mas o que aconteceu? Em determinado momento da nossa história, a gente teve que reconhecer o dano moral, a moral, como um prejuízo, certo? A legislação do direito do consumidor trouxe diversos processos judiciais que não existiam no Brasil. Depois da existência, na década de 90, que foi criado o Código de Defesa do Consumidor, aí que nós percebemos como era importante o Código de Defesa do Consumidor. Antes, todo mundo cogitava, mas na realidade as pessoas elas não tinham a exata dimensão do que o Código de Defesa do Consumidor era. É exatamente o que está acontecendo com a LGPD. Você falou dos processos trabalhistas e dos processos civis é a mesma coisa. São os processos repetitivos. Muitas pessoas, eu falo com propriedade, a gente já falou disso aqui, tem clientes na minha mão com processos para entrar com diversas empresas. Por causa do uso indevido de dados. Estão recebendo ligações excessivas, estão recebendo e-mails que não autorizaram a ser recebidos, estão recebendo propagandas de produtos aos quais eles não autorizaram que fossem recebidos. Então, tudo isso é base para uma possível indenização. E a gente não fala isso da boca para fora. Não. Nem de perto, Exatamente. Porque já tem casos extremamente famosos de gigantes do mercado, gigantes mesmo, big techs, como a gente estava mencionando em outros episódios, em outros vídeos aqui do Um Leão por Dia, que sofrem com esses problemas envolvendo política de privacidade. Para vocês terem uma ideia, que isso não afeta só o pequeno empresário, não afeta só o pequeno negócio digital, afeta todo mundo. Recentemente, nós tivemos um caso muito famoso do WhatsApp, que faz parte do grupo Facebook, né? Sim. Ou seja, um dos maiores big techs do mundo mesmo, e que está tendo problemas aí envolvendo a sua política de privacidade referentemente a uma atualização que eles fizeram. O que foi a atualização? Agora, dados de todas as plataformas do grupo Facebook vão poder serem compartilhados. Ou seja, uma mensagem que eu mandei para o Igor no WhatsApp, eu posso compartilhar aquela imagem também no Instagram. E, consequentemente, também posso compartilhar no Facebook, no Business Manager e em outros aplicativos do gênero. Mas é óbvio que isso requer uma autorização. Exatamente. Essa autorização tem que vir do usuário, o usuário tem que dar o ok para esse tipo de compartilhamento e até aí, beleza, né? Tudo bem, tá ali a autorização. Só que a polêmica principal do WhatsApp era a seguinte: beleza, você não vai autorizar esse compartilhamento, você não vai autorizar a gente fazer isso? Ué, então tá tranquilo, você não vai mais usar o WhatsApp, você não vai mais usar a nossa plataforma. Isso gerou uma debandada enorme de usuários do WhatsApp, principalmente fora do Brasil. Isso não aconteceu só aqui, na Índia, na Europa. Várias pessoas baixaram aplicativos concorrentes ao WhatsApp e aí é óbvio que o WhatsApp teve que tomar uma atitude, principalmente no Brasil, onde já estava sendo ameaçado de receber ações judiciais pelo Ministério Público Federal, que é um dos órgãos que é responsável
por lidar com questões da lei e do público no geral, e também de outras associações que lidam com a proteção de dados e usuários e consumidores, né, Luiz? Exatamente. Toda a união que essas grandes empresas estão buscando, na realidade, é um movimento que já existe há certo tempo, por exemplo, na China. A China, apesar de ser um país comunista, eles têm uma política de unificação de softwares e de aplicativos para tentar manter um controle social, certo? Só um comentário. A China ela é comunista politicamente, mas ela é capitalista de mercado. Exatamente. Então, é um país comunista em alguns aspectos, né? Na maioria dos aspectos. De mercado. Então lá quer dinheiro, meu filho, vamos embora. É que eu toquei na ferida do especialista em direito internacional, então você já viu, né? Mas se ele falou, tá falado. É comunista em alguns aspectos e na área comercial totalmente capitalista. Lá nós temos os chamados Big Apps, né? Na verdade, os apps unificados, que são super apps tidos como ferramentas de diversas partes do seu dia que são unidas num aplicativo só. Por exemplo, você pede comida por mesmo aplicativo que você pede o carro, que você compra um produto e que você conversa com seus amigos. Isso é uma tendência de mercado que o Facebook já tem tentado aplicar há certo tempo, ou seja, ele tem diversas ferramentas amplas e aplicadas, né, em diversos segmentos, só que ela está tentando unificar todas elas. Já testadas e validadas. Exatamente, que na verdade o Facebook reúne basicamente todos os usuários do mundo estão envolvidos em alguma das plataformas que o Facebook possui. E isso é uma tendência do Google, do Facebook, da Amazon, diversas outras plataformas fazem o mesmo. Por quê? É interessante unir diversos usuários com os propósitos que as minhas plataformas têm em um único lugar só. E otimiza em questão das informações e principalmente aspecto comercial. Se eu tenho os dados unificados em um só lugar, eu consigo te dar o melhor resultado comercial possível no seu aplicativo, na sua visualização na internet. Exemplo, se eu tenho acesso às informações que eu mandei no chat do Messenger do Facebook, em que você menciona um chocolate específico, certo? Você mencionou um chocolate com seu amigo. E aí, de repente, você começa a receber propagandas lá no seu Instagram a respeito desse chocolate. Compre chocolate tal, porque o chocolate tal é o melhor. Isso é o quê? É a utilização da ferramenta, geralmente machine learning, geralmente inteligência artificial, para aprimorar os resultados para entregar a você. Mas muitas pessoas, igual eu, por exemplo, não quero autorizar que eles façam isso, porque, para mim, é uma invasão da minha privacidade, certo? O que eu estou debatendo dentro dessas mensagens, dessas informações, elas podem não ser positivas para mim. Beleza, lá dentro tem as políticas falando que existe uma criptografia interna dentro das mensagens, mas se eu faço uma autorização ampla a respeito da utilização desses apps, e a tendência de utilização deles geralmente pode trazer resultados que eu não esperava ou que eu não queria de maneira geral. Falando um pouquinho sobre um lado obscuro, esses dados eles provavelmente já eram compartilhados antes de ter essa atualização da política de dados, tá, pessoal? Exato. Só que aí com o LGPD isso tem que ser demonstrado para vocês e tem que ter tua autorização para poder fazer isso. E aí é óbvio que o WhatsApp colocou esse pedido de autorização e a polêmica era essa. Se eu não autorizar, por que eu tenho que ir embora? Eu posso continuar utilizando a plataforma mesmo não autorizando esse compartilhamento de dados. Então, aí o que aconteceu? O Ministério Público Federal, IDEC, que é um órgão específico que trata sobre direitos dos consumidores, fizeram uma pressão interna e o WhatsApp cedeu. Então, agora, você pode não autorizar esse compartilhamento, mas você não vai sair da plataforma. Não é só o WhatsApp que está tendo problema com política de privacidade, principalmente o TikTok, aplicativo chinês, que é muito famoso de vídeos, uma sensação entre os adolescentes. Eu não tenho TikTok, você tem TikTok, doutor? Não tem. Não tem? Não. E aqueles videozinhos que você faz lá estão no TikTok, não tem? Você está me entregando aí, mas não terá dancinha, não temos dancinha no TikTok. Dancinha. E só para complementar o que o Matheus está falando, não é porque eu não gosto do TikTok, eu não uso, porque você não deve usar. Só que a coisa que você precisa se atentar é exatamente essa polêmica que está acontecendo. Como é um aplicativo que está sendo muito utilizado até por algumas pessoas para ganhar dinheiro, pessoal, nós temos um quesito apelativo. Cara, por que, para pensar, por que um aplicativo gratuito vai dar dinheiro para você assistir vídeos? Raciocina. Ele te dá dinheiro para você fazer
um login. Você loga e você ganha dinheiro. Você assiste vídeos, você ganha dinheiro. Qual é o motivo disso? É o ouro que eu falei lá no início, é o petróleo que eu disse lá no início. As suas informações valem muito mais do que as migalhas financeiras que eles te dão. Só que o Facebook, WhatsApp, Instagram, que é o Facebook Company, eles não pagam para você, mas eles te oferecem muitos serviços que são de uso comum, coisas gratuitas, que muitas vezes você acha que é gratuito, mas na realidade estão utilizando você para ganhar dinheiro. E é isso que as plataformas fazem. Não existe gratuidade na internet, esquece isso. As suas informações estão sendo utilizadas para pagar todo o desenvolvimento dessas big techs, dessas grandes empresas. O TikTok, em específico, né, ele faz parte de uma empresa que se chama ByteDance, que também produz outros aplicativos em vídeo. Então, o principal ponto deles é, o que é o vídeo? Ele está aqui no seu rosto o tempo inteiro. Então, ele capta dados e informações biométricas suas. Isso tem que estar muito bem disposto na política de privacidade deles. No Brasil, isso é bem colocado ali. Só que o que acontece? Nos Estados Unidos, houve uma atualização. Lá, nós não temos uma lei geral de proteção de dados unificada igual existe no Brasil. São leis estaduais que tratam sobre dados e algumas não tratam sobre dados biométricos, como a Lei Geral de Proteção de Dados trata aqui no Brasil. Então, lá está tendo essa discussão enorme se essa captação de dados biométricos faciais para fins publicitários, que seja bem claro isso, é realmente válida. Um pouco diferente do que está acontecendo aqui no WhatsApp, que é autorização ou não, mas só para vocês entenderem como esse documento é importante, complexo e grande. E ele deve ser bem visto, o pessoal deve se atentar muito bem a ele, não deve ignorar essa política de privacidade. Exatamente. O TikTok é um dos aplicativos que a gente está falando, mas o seu site institucional que você tem do seu negócio também precisa se adequar. Não é apenas pelo simples fato de que uma big tecnologia, uma plataforma de milhares de usuários deve ou não se adequar, que você deve esquecer que essa lei vale para você também. No Brasil, nós estamos desenvolvendo diversas ferramentas, né, para tentar adequar os clientes o mais rápido possível. Mas nem sempre é tão rápido. Dependendo do tamanho da sua empresa, isso pode demorar. Então, o nosso conselho é, a capa de tudo, o começo de tudo é a sua política de privacidade. Como você se comunica a respeito dos dados com o seu usuário, dentro do seu site, dentro da sua empresa. Se você utiliza informações pessoais físicas, por exemplo, solicite autorização para evitar prejuízos financeiros em muito breve. E eu digo muito breve mesmo, porque já estão ocorrendo problemas assim. Então, hoje, as Big Techs elas têm condição de arcar com processos judiciais em todo o mundo, que estão respondendo processos judiciais em todo o mundo. Mas você, pequena empresa, um processo judicial envolvendo dados talvez possa quebrar o seu negócio. Então, cuidado. Já não basta a grande legislação, o grande peso da legislação que nós já temos no Brasil. Ainda temos a política de dados. E se você cair na ideia de que é só mais uma lei e vai passar, talvez você realmente tenha um prejuízo que pode levar você à falência. Dito isso, pessoal, muito obrigado por estarem aqui até agora, vendo esse conteúdo, ouvindo o nosso áudio. Isso aqui a gente faz, que nem o Igor mencionou, de uma maneira muito didática, a gente tenta passar todo o assunto de um jeito bem claro para vocês entenderem. Então tem muito mais coisa na descrição desse vídeo, inclusive um e-book que o Igor tem, disponibiliza para os clientes dele, vai estar na descrição aqui do site, caso você queira iniciar o seu tratamento de dados e como promover melhor uma política de privacidade dos dados na sua empresa. No mais, muito obrigado por estarem aqui hoje. Igor, muito obrigado por ser meu companheiro de décadas. Tamo junto. Tamo junto. E até lá. Acompanhe todos os canais do Um Leão por Dia, Instagram, podcasts, YouTube. Não perca nenhum conteúdo. A gente faz isso aqui porque a gente tem prazer no setor, a gente gosta do que a gente faz e tecnologia é a nossa vida. Não é só o que a gente está falando aqui, tá bom? O que mais? É só isso. Um abraço. Até a próxima. Falou.